Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor André e hoje então vamos falar mais um pouquinho sobre história, né? Hoje o nosso assunto então é a parte da história antiga ocidental, começando então com a civilização grega, perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui então, olha lá. Períodos que eu tenho referente à história da Grécia Antiga. Primeiro eu tenho que pensar no chamado pré-homérico e homérico, que faz relação, enfim, aí, né, ao poeta e escritor homérico, tá? Seguido do período arcaico, que é o momento de formação e desenvolvimento das chamadas polis, que são as cidades-estado, ok? Gregas, e depois o período clássico e o período helenístico. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então em cada um deles. Primeiro período, que é o período pré-homérico, que vai pegar então ali por volta do século 20 a.C. até o século 12, eu tenho as chamadas invasões dos povos indo-europeus na chamada ilha de Creta e também na região da Península Balcânica. Bom, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Ao que tudo indica, porque há muito tempo atrás não dá pra gente ter certeza absolutamente de tudo, né? Ao que tudo indica, havia uma região, ou melhor, existe, a região ainda está lá, né? Mas a chamada região de Creta ou ilha de Creta, que estaria sendo povoada por um povo chamado então de cretenses. Esses cretenses eles desenvolveram todo um processo cultural, civilizatório, com desenvolvimento de comércio, passaram inclusive a tratar, né, a fazer relações comerciais com os fenícios, enfim. E aí lá pelas tantas, esses caras que já estavam num desenvolvimento cultural, civilizatório bem organizado, sofreram a intervenção de outros povos, chamados povos indo-europeus, né? Esses povos indo-europeus, eles são uma infinidade que nós temos por aí. E eles vão circular por aquelas regiões mais ao norte da Europa, mais, né, pelas regiões ali da Ásia. E esses caras estavam perambulando por aí, meio que sem saber para onde que eles iriam, né? E aí deu uma louca nos caras e eles decidiram então descer para a região ali da Península Balcânica e também tomar a região da ilha de Creta, beleza? Aí nós temos, em relação aos povos indo-europeus, os chamados aqueus, os chamados jônios, os chamados eólios e, por fim, os chamados dórios, perfeito? E aí, esses últimos, os dórios, que é importante a gente destacar um pouquinho mais. Por quê? Porque esses dórios aqui, ó, eles vão estabelecer a destruição dessa relação civilizatória que se deu a partir dele de Creta. Os demais, os anteriores, os dórios foram os últimos a chegar na região, tá? Os anteriores acabaram interagindo com essa civilização creto aqui, né, chamada aí de civilização creto-micênica, e eles estavam então vivendo esse momento civilizatório. E os dórios chegaram, por serem diferentes, por terem um desenvolvimento muito mais militarizado, eram bélicos, eles acabaram então desenvolvendo um grande medo nessa sociedade, nessa civilização, e esse medo, essa violência com que eles chegam, desenvolve então a chamada primeira diáspora grega. Diáspora significa dispersão, ou seja, aquelas populações que estavam localizadas ali na ilha de Creta e localizadas ali então na Península Balcânica, em função do medo ocasionado pela chegada dos dórios, faz com que esses caras, essa civilização, se disperse. Então passa então a se espalhar, né, pelas regiões que nós temos na Península Balcânica, tranquilo? Então essa diáspora grega, na realidade, ela significa, essa primeira diáspora grega, o povoamento do território grego, o povoamento da Península Ibérica em função da chegada desses dórios. Bom, depois eu tenho que pensar então o seguinte, a partir daí, com o período homérico, eu tenho uma situação com característica ruralizada, com pastoreio e com agricultura após essa diáspora grega, certo? Nesse momento, então, eu tenho que pensar que tudo que a gente sabe, a gente traz a partir de duas obras, a Ilíada e a Odisseia, certo? Aqui nesse momento, então, o que eu tenho? Eu tenho a civilização vivendo o chamado período gentílico, que é uma espécie de comunismo primitivo. Ok? Como é que funciona isso? Na realidade, eu não vou ter uma situação de propriedade organizada. Eles vão viver basicamente em famílias, como se fossem tribos, certo? Então aí o termo gentílico vem de genos, que significa famílias, certo? Então quando os dórios chegaram e ocasionaram aquela dispersão, aí o grego ele começou a se organizar nesses grupos familiares, perfeito? Bom, aí pensa comigo então, não há propriedade privada, tudo está relacionado à ideia da vivência dentro desses genos.
Até que um dia eu terei a desagregação desses gêneros em função do surgimento da propriedade privada. Tá, mas como é que isso aí se dá? Isso dá, de certa forma, assim, ó. Imagina que todo mundo trabalhava para os gêneros e todo mundo, então, tinha uma determinada função dentro desses gêneros. Alguns desenvolviam papéis referentes mais à administração e outros mais relacionados ao desenvolvimento produtivo como um todo, né? Agricultura, limpar, arar a terra, aquela coisa toda. O que definia o que cada um vai fazer? Né? O que define a relação de parentesco. Como é uma situação de uma família, sempre tem que pensar assim, era uma sociedade paternalista, onde a figura masculina era quem imperava, era quem dominava. Então, sempre o homem mais velho era o líder. E aí a relação hierárquica se dava pelos seus filhos. Então, o homem mais velho administra, o seu filho administra junto com ele. E assim vai indo. Então, aqueles parentes mais distantes desse líder, que a gente vai chamá-lo de pater, esses mais distantes da relação de parentesco, eles acabavam tendo outras atividades. Atividade mais braçal, essa relação de arar a terra, né, de semear, de colher, enfim, né, esse trabalho mais distante da relação administrativa. Perfeito? Aí o que acontece? Num dado momento, então, há um confrontamento entre esses caras, do que está próximo ao pater e o próprio pater, e do cara que está mais distante. E aí o que acontece? Esses caras começam a entrar em confronto e decidem acabar com a família. Eles decidem fazer então o seguinte, vamos pegar os bens que existem nos gêneros e vamos dividir esses bens. O que é bem nesse momento? Bem nesse momento é terra. Então eles pegam as terras e dividem da seguinte forma. Aquelas terras mais férteis e mais propícias ao desenvolvimento da agricultura ficaram para o pater, para esse líder mais velho e os seus descendentes diretos. Ok? As terras intermediárias, que não tinham tanta produção assim, eram terras não tão boas, ficaram para aquela camada também intermediária, que não estavam tão distantes da relação de parentesco, mas também não tão afastados. E por fim, não sobra praticamente nada para aqueles mais distantes, para o tataraneto lá do pater. Perfeito? Aquele cara, então, ele não teve muita saída. Ele vai ter que, então, buscar algumas alternativas para a sua vida. Tudo bem? Em função de não receber nenhum tipo de propriedade nesse momento. E com isso, com esse surgimento da propriedade privada, eu passo a ter, então, o desenvolvimento das classes sociais dentro da Grécia. Tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Aquele cara que não recebe nada, ele tem duas opções na sua vida. Ou ele acaba vivendo numa situação sendo subjugado por aqueles que receberam terras lá na Península Balcânica, lá na Grécia, ou então ele vai buscar território em outras localidades, em outras regiões. E aí eu tenho então a chamada segunda diáspora grega. O que isso significa? Significa o seguinte, aquele cara que não recebeu terra decide sair por aí buscando terra. E para onde que ele vai? Para o sul da Itália. E aí tem um termo específico que daqui a pouco a prova pode solicitar, que se chama Magna Grécia. A Magna Grécia está ligada à ideia da segunda diáspora grega, quando os gregos que não obtiveram terras naquela divisão dos bens dos gêneros, buscaram terras para o sul da Itália, mais precisamente a região da Sicília, perfeito? E por que isso é tão importante? Porque é daí que vai sair a relação, para que a gente tenha o desenvolvimento da cultura greco-romana. Por que o termo é greco-romana? Porque na realidade a influência da cultura grega se dará sobre a cultura romana, perfeito? Bom, então pensa comigo, aí surge uma relação de divisão social, eu terei os eupátridas, os georgóis e demiurgos e os tetas ou tetas, perfeito? Pensa assim, eupátrida significa bem-nascido. Bem-nascido, logo, é o cara que recebeu aquelas terras melhores. Ele é bem-nascido, ele nasceu junto ao pater ou ele é o próprio pater, né? Demiurgos e georgóis são aqueles caras atrelados a um desenvolvimento ou de comércio ou de pequena agricultura, etc. Então é uma classe média, perfeito? E por fim eu terei os tetas ou tetas, né? Esses caras aqui são os pobres, são os miseráveis, são aqueles caras que, enfim, não vão ter absolutamente nada e que vão viver subjugados na região da Grécia lá, beleza? E daí
dessa situação, desse desenvolvimento civilizatório que se dá, né? Por esta divisão de territórios, eles começam a produzir, eles começam a desenvolver uma lógica econômica e isso acaba gerando a questão da polis. É quando então a cidade-estado grega ela começa a se desenvolver. E conforme essa cidade vai se desenvolvendo, aí eu entro no período arcaico, né? Que é onde eu tenho então toda a questão da vida na polis se desenvolvendo e assim por diante, certo? Então assim, ó, o período referente às cidades-estado, eu tenho que pensar que são duas principais cidades-estado. Existiam várias, né? Mas duas são principais, duas que eu tenho que me preocupar. Uma é a cidade de Esparta e a outra é a cidade então de Atenas, certo? Dando uma olhada inicialmente então à cidade de Esparta, eu tenho que saber o seguinte. Primeiro, tem caráter militar e oligárquico. Então é um pequeno grupo que comanda e governa essa cidade e esse grupo ele é totalmente militarizado, ok? É uma sociedade que tem então os esparciatas, os periecos e os ilotas. Esparciatas é a oligarquia, são os caras que terão direito a voto, a participação política. Os periecos são espécies de estrangeiros que vão viver nessa polis, mas eles não vão ter direito a desenvolvimento político. Eles têm direitos, mas não a participação política. Isso é uma informação importante, hein? Esse cara tem direito, ele só não tem direito à participação política. Perfeito? E os ilotas, que serão espécies de servos, né, de escravos, que vão trabalhar então para os esparciatas. Tudo bem? Haverá então as instituições políticas, com destaque basicamente para a diarquia, que são os chamados dois reis, que terão funções então administrativas, militares e religiosas, certo? E a chamada gerúsia, que é o conselho dos velhos, ancião, homens com mais de 60 anos que vão desenvolver a lógica das leis, a legislação. Certo? Então assim, ó, depois eu tenho a Ápila, né, o Euforato, que eles vão interagir na relação da administração também, no processo judicial e assim por diante. Certo? Abaixo eu tenho que pensar a ideia de religião, é uma religião politeísta. Aliás, a Grécia como um todo vai apresentar essa visão de religião politeísta. Não é uma característica exclusiva dos espartanos, os atenienses também acabam desenvolvendo essa prática aí. Tá? Já em Atenas é a chamada polis dinâmica. Então pensa, polis dinâmica, ela interage muito mais com outras coisas. Ela não fica tão resumida a uma situação militarizada. Em Atenas eu tenho todo um desenvolvimento maior, eu tenho uma civilização mais ampla, eu tenho relação comercial se desenvolvendo, eu tenho relação agrária se desenvolvendo, eu tenho relações culturais, filosofia, né? Eu tenho uma situação muito maior por parte dos atenienses. Os atenienses eles desenvolvem inclusive uma relação imperialista. Eles desenvolvem uma situação de evolução política, chegando na chamada democracia, o que já não vai acontecer em Atenas, porque Atenas será basicamente uma oligarquia comandando sempre. Né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. É uma sociedade mais intelectualizada, uma sociedade dividida então em eupátridas, georgóis, demiurgos, detas e metecos, tá? Que na realidade a gente já comentou a respeito desses caras, que eles vão surgir ali daquela desagregação dos gêneros, tá? E na realidade o que cabe colocar mais são os chamados metecos. Quem são esses caras? Esses caras, eles são na realidade estrangeiros que vão viver na polis e que dali então vão tirar seu sustento. Da mesma forma que na situação que nós temos em Esparta, os metecos, eles não têm direito à participação política, ok? Mas eles têm outros direitos. Junto com esses caras também acaba aparecendo na sociedade a escravidão, né? Os escravos estão presentes. Tanto na parte de Esparta quanto na parte de Atenas, eu tenho o escravo, que ele é, na realidade, um prisioneiro de guerra e não tem direito algum, certo? Bom, depois eu tenho que pensar, então, a estrutura política de Atenas, onde aparece bulé e eclésia, sendo as duas principais, que são, na realidade, a bulé, o Conselho de 500, que tem por função desenvolver as leis, uma espécie aí de poder legislativo, né? Onde nós temos 500 membros desenvolvendo as leis, e a eclésia, que seria, então, o organismo de toda a população. Todo aquele homem ateniense, filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos, que já tivesse servido por 2 anos no aspecto militar, ele poderia participar da eclésia, que é na realidade uma reunião onde a população vai para aprovar as leis
desenvolvidas pela Bulé, tá? E da mesma forma, então, depois eu tenho o aracontado e o areópago, que são instrumentos para desenvolver também a lógica lá da questão administrativa e da situação judicial, os tribunais, assim por diante. Tranquilo? Aqui em Atenas aparecem disputas sociais. Essas disputas sociais, elas acabam levando a algumas reformas políticas, certo? E isso é importante, por quê? Porque a partir dessas reformas políticas eu vou chegar no momento da democracia, tá? Então vamos pensar. Primeiros legisladores para o desenvolvimento das reformas políticas foram Drácon e Solon. Solon é o cara que vai dar início à ideia da Bulé, que até então ela não existia, ele que começa a pensar nessa questão da Bulé, só que quando ele pensa essa Bulé, ele pensa com 400 membros e não 500 depois, que vai vir mais 100 membros atrelado a isso, né? E o Drácon é um cara que pensa pela primeira vez no desenvolvimento de leis. E aí tu vai ouvir falar o termo leis draconianas. O que elas significam? Leis extremamente severas. E o que mais, senhor? Mais nada, porque é só o que se sabe desse cara aí, beleza? Então, se aparecer leis draconianas, é referente a Drácon, são leis severas que puniam com a pena de morte, tá? Casos de roubo, enfim, aí eu tenho as leis draconianas. E já a questão do Solon é uma ampliação da relação de poder para uma parcela da população. Tudo bem? Depois eu tenho que pensar, então, um segundo momento, que é o chamado período da tirania, né? Quando então os legisladores eles deixaram de governar. Aí vai assumir um cara chamado Pisistrato, que desenvolverá então em Atenas um período de estabilidade. Por quê? Porque ele vai se voltar para as camadas mais pobres daquela sociedade e vai começar a desenvolver um trabalho voltado para esses caras. Então ele vai começar a desenvolver obras públicas para gerar o quê? Emprego. E aí, gerando emprego, a população ela consegue trabalhar, ela consegue ter como se sustentar. Então, embora isso seja um período de tirania, presta atenção, não foi ruim. O governo de Pisistrato ele foi positivo para a população, trouxe benefício para as camadas mais pobres, ok? Então, te liga nisso aí. Depois eu tenho que pensar no filho desse cara, chamado de Hiparco, que não vai continuar olhando para a população assim como o pai fazia. E aí eu entro num período de crise da tirania. A população deixa de apoiar o tirânico. Mas, senhor, estou pensando uma coisa. Por que o termo é tirania? Porque esse cara chega ao poder por vias não convencionais. Não pelo desenvolvimento do que pensavam os legisladores. Por isso que é chamado de tirania. E aí, por esse motivo, os legisladores se aproveitam desse momento de crise e retomam o poder. E aí aparece um outro cara, que vai ser o chamado Clístenes, que é conhecido como pai da democracia. Democracia, governo do povo. Então, pela primeira vez, vai se estender a lógica de participação política para as camadas mais pobres de Atenas, com exceção do chamado meteco e do escravo. Tá? Lá pelas tantas, então, esse cara desenvolve a democracia e esse cara cria o chamado ostracismo. O que é isso aqui? É punição para políticos corruptos. Nessa situação, o que eu tinha? Alguns casos que o cara sendo corrupto, indo contrário ao desenvolvimento democrático, ele poderia ficar ausente da polis por um determinado período, chamado, né, um período de até 10 anos, ou em situações mais graves, ele poderia inclusive ser excluído da polis e nunca mais voltar. Bem que isso podia funcionar no Brasil para os nossos corruptos, não é mesmo? Mas enfim, aí é uma outra situação. Bom, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que na próxima aula a gente continua vendo o desenvolvimento da Grécia já num período posterior que é o período clássico. Valeu, gente. Abraço. Até um outro momento.